Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos aí como objeto de conhecimento leitura e produção de textos, orais, escritos e multissemióticos, e o nosso detalhamento, produções textuais escritas e orais, bem como leitura de imagens que reforcem a ideia da existência de vários pontos de vista em uma imagem, movimento ou canção, verificando em vídeos, memes e outros gêneros como a escolha das cores, tons, voz e outros elementos influenciam na mensagem final. Então, gente, vamos à nossa aula. Gente, então nós vimos aí especificamente no nosso detalhamento que existem elementos que vão influenciar na mensagem final. Um deles é a pontuação. Então, nesta aula especificamente, vamos falar da pontuação e como a pontuação ou a falta dela influencia na mensagem final, sobretudo quando a gente está falando da escrita, ok? Tanto em imagens quanto em textos que não são com imagens e assim por diante. Quero que vocês leiam as frases a seguir comigo. Eu vou, inclusive, dar o tom da mensagem para que vocês possam verificar junto comigo. Vamos vender vovó? Vamos vender vovó. E aí, a pergunta que eu faço é, será que existe diferença na mensagem? Será que existe diferença de sentido? Será que a primeira frase indica uma certa ideia e a segunda frase indica outra ideia ou as duas indicam a mesma ideia? O que vocês dizem aí? Pensa um pouquinho. Será que realmente são duas coisas, coloca coisas entre aspas, diferentes ou são coisas iguais? Possivelmente você pensou aí e com certeza você falou, eu espero que sim, que são ideias diferentes. Então, a gente vai entender agora a diferença. Quando eu digo vamos vender vovó sem a vírgula, eu estou querendo vender, e isso é contra o Estatuto do Idoso, viu? Vender a senhora, vender a idosa, isso não pode acontecer, né, gente? Então, vende-se vovó, a gente está querendo vender a vovó. Não tem como, gente. Veja que a falta da vírgula ocasionou uma ideia totalmente errada se a gente pensar, né, a partir da Constituição Federal, do Estatuto do Idoso e assim por diante. Na segunda frase, quando eu coloco com vírgula, vamos vender vovó, eu estou chamando a vovó para vender alguma coisa comigo ou com a gente, se forem mais de duas pessoas, que é o segundo caso. Vende-se brigadeiro, então eles estão vendendo o brigadeiro junto com a vovó. Percebeu aí que uma vírgula mudou totalmente o sentido? Eu quero que vocês percebam essa mesma situação em outras frases, tá bom? E, inclusive, a falta da pontuação. Então, vamos ao primeiro caso aí, ó. Carla Santos publicou no Brechó de Florianópolis. Eita, vendo meninas, aceito cartão. Gente, será que ela está vendendo meninas no Brechó de Florianópolis ou ela queria vender alguma coisa para as meninas? E aí, o que vocês acham? O que me parece a falta da vírgula ali em vendo, vírgula, meninas, depois uma vírgula de novo, a falta da vírgula faz com que eu entenda que eu quero vender meninas. Principalmente por causa do contexto, né? Brechó ali, ó, Florianópolis, a Carla Santos e tudo mais, não é? Eu vi, inclusive, essa postagem no Facebook mesmo, então eu tirei de lá, né, para mostrar como impacta a mensagem final. Tá bom? Ainda aceita cartão, caso vocês queiram aí comprar as meninas, não é? Pesado. Vamos continuar aí com a próxima. Ontem, filha, esqueci de te falar. O quê, mãe? Não beba só suco, misericórdia, né? Então, quer dizer que a filha pode beber outras coisas, outras bebidas e não apenas o suco. Esse é o conselho da mãe. Perceba aí que a falta da vírgula, por exemplo, a falta da pontuação, trouxe um sentido que, assim, se a gente parar para pensar, a mãe nunca falaria uma coisa dessa, eu acho, né? Pelo menos não a minha mãe. Com certeza ela diria assim, olha, minha filha, por favor, beba apenas suco e não outras coisas. Mas aí está dizendo, não beba só suco. Ou seja, quer dizer que pode rolar ali uma caipirinha, né? Uma cervejinha, enfim, tá bom? Vamos continuar. Olha isso daí, ó.
Proibido no local fumar animais sem camisas. Então, quer dizer que com camisa pode fumar? Rapaz, isso é meio estranho, mas estava numa placa aí, né? No mundo afora. Então, perceba que a falta da pontuação ocasiona uma série de problemas. Por favor, então, na próxima, é só colocar a camisa que é possível fumar, como está dizendo aí a placa, né? Então, vamos agora entender, gente, o conceito de pontuação. Vocês ficaram rindo possivelmente, né? Para vocês perceberem que se nós, inclusive, não tivermos o cuidado, a gente também ocasiona esse tipo de problema nas mensagens, não é? Essa questão da vovó aí, eu tirei de uma mensagem de WhatsApp, que inclusive uma pessoa próxima a mim, não vou revelar o nome, né, é da minha família, e escreveu, eu falei, gente, ela quer vender a vovó, misericórdia, né, não pode isso acontecer. Então, olha só, pontuação. A língua escrita não dispõe dos inumeráveis recursos rítmicos e melódicos da língua falada. Então, se eu pergunto, vocês estão bem? Perceba que a minha fala indica o tom de pergunta. Ou, vocês não estão se aquietando. Veja que o tom da minha voz indica que eu estou, né, ali chateada e estou dando até uma direção para vocês no sentido de ordem. Perceba que na fala a gente tem esses ritmos, mas na escrita a gente não tem. E é por isso que a gente usa a pontuação para indicar, ó, estou dando uma ordem, ó, eu estou afirmando uma situação, ou eu estou perguntando, tá bom? Para suprir esta carência, ou melhor, para reconstituir aproximadamente o movimento vivo da elocução oral, serve-se da pontuação. E quais são as pontuações que existem na língua portuguesa? Então, nós temos a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto, que inclusive nós temos o ponto final, o ponto seguido, possivelmente você já ouviu falar sobre isso. Nós temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o travessão, os parênteses, as aspas, essas são chamadas de aspas duplas, ok? E, por fim, as reticências. Vamos entender para que serve cada um aí, tá bom? Cada um desses pontos ou cada uma dessas pontuações. Então, a vírgula serve para indicar uma pequena pausa. Não sei se vocês já ouviram, mas quando eu era criança e estudava a língua portuguesa, a professora dizia, a cada respiração você dá uma pausa. Mas isso é uma mentira, gente, porque imagine, a cada respiração você coloca uma vírgula, vai ficar um negócio estranho. Então, a vírgula tem a ver com a sintaxe, a pontuação tem a ver com a sintaxe. Por que aí, no caso, eu coloquei uma vírgula? Porque é um vocativo, é uma pausa, claro, mas indica um vocativo. Toda vez que eu chamo alguém, Milena, vem aqui, ó, estou chamando a Milena, eu coloco uma vírgula. Então, a próxima vez que você for mandar a mensagem para o amor da sua vida e colocar bom dia, bebê, coloca bom dia com vírgula, tá bom? Bom dia, vírgula e bebê. Combinado? É isso. Ponto e vírgula. Milena apresentará o trabalho amanhã, pois a data estabelecida para ela. Na sexta-feira, ela vai entregá-lo de forma impressa. O ponto e vírgula é usado quando eu tenho orações extensas, ou seja, orações muito grandes. E aí, para eu não ficar colocando várias vírgulas que indicam pausas menores, eu coloco o ponto e vírgula. Ó, é uma oração extensa, então eu vou lá e coloco o ponto e vírgula, tá bom? São chamadas de orações coordenadas, enfim, tem a ver com a sintaxe, como eu bem disse, tá? Vamos continuar. Os dois pontos servem para introduzir uma explicação, ou a fala de alguém, ou uma especificação. Então, quando eu digo todos vão passar, perceba que eu estou indicando a fala de alguém aí. Inclusive, as aspas servem para indicar a fala de alguém, tá bom? E aí eu coloco os dois pontos toda vez que eu vou introduzir essa fala, ok? Ponto, todos serão aprovados. Ele indica uma afirmação. Você não tem mais nada para falar? Então, coloco o ponto. Afirmei, coloquei o ponto, já que eu não tenho mais nada para falar, tá bom? Então, eu vou aí colocar o ponto para afirmar uma frase ou negar uma frase. Ponto de interrogação, óbvio, com certeza você já sabe aí do outro lado, né? Para fazer pergunta, como faremos, ok? Continuando, ponto de exclamação é para indicar um tom mais elevado da minha voz. Então, uma coisa é dizer, venha aqui. Outra coisa é dizer, venha aqui. Ó, o tom da minha voz já mudou. Quando eu elevo esse tom, eu uso o ponto de exclamação, tá bom?
Travessão, ela disse, todos vão passar. O travessão é para introduzir a fala de alguém, para indicar que ali é a fala de alguém. Não pode confundir lá com os dois pontos. Os dois pontos servem para indicar que eu vou dar espaço para a fala de alguém. O travessão é para indicar a própria fala. Aqui é a fala da pessoa. Ou o travessão ou as aspas a gente usa, tá bom? Parênteses, ela me disse que todos vão passar. Mas perceba que nesta frase eu tenho uma informação a mais, eu tenho uma explicação a mais. Então, essa explicação a mais eu coloco entre parênteses. Segredo de Estado, é uma situação a mais, então eu coloco entre parênteses, tá bom? Vamos continuar. Aspas, só sei que nada sei. É uma frase de Sócrates. Veja que realmente as aspas indicam a fala de Sócrates, é a própria fala de Sócrates. Por isso que a gente diz que as aspas servem para citação. Mas não só para isso, a gente faz inclusive com as mãos, quando a palavra não indica aquele sentido. Por exemplo, meu Deus, estou tão cansada que eu morri. As aspas também servem para indicar que a palavra não está no seu sentido real, tá bom? Reticências, estou pensando que indica uma pausa na minha fala, uma interrupção. Estou pensando que você que se vire para saber o que eu estou pensando. Eu deixei aí para você pensar. Eu não completo, eu deixo aí uma pausa, tá bom? Agora vamos continuar com o conceito de vírgula, porque nesta aula falaremos especificamente dos casos proibidos da vírgula e os casos facultativos, tá bom? Então, a vírgula marca uma pausa de pequena duração, como eu havia dito. Emprega-se não só para separar elementos de uma oração, mas também orações de um só período, ok? Então, quando eu vou ali fazer uma oração, escrever uma oração, eu separo os elementos, né? Ou eu separo as orações. Mas aí, para eu separar esses elementos, eu preciso saber o nome deles. O que é sujeito, o que é predicado, o que é adjunto adnominal, o que é vocativo. Por isso que eu coloquei ali, a vírgula tem a ver com a sintaxe. Se você não sabe o que é sujeito, se você não sabe o que é predicado, se você não sabe esses termos que fazem parte da sintaxe, vai ficar muito difícil você entender vírgula, porque a regra vai ser assim, ó, não pode separar sujeito do seu predicado. Aí a pessoa, mas o que é sujeito? O que é predicado? Aí fica difícil, né? Então, você precisa dominar a sintaxe, aquela coisa que as pessoas dizem, ai, que coisa chata ficar separando esses elementos, objeto direto, objeto indireto, não sei mais o que, mas você precisa deles para entender a pontuação, sobretudo a vírgula, tá bom? Vamos continuar aí com o primeiro caso sobre a vírgula, que é a parte dos casos proibidos. Olha o que diz. A vírgula não pode ser utilizada entre o sujeito e o verbo. Então, eu vou desenhar só para nós entendermos a ideia. O sujeito é aquele que pratica a ação ou que recebe alguma situação ou que sente a situação. Então, eu vou só desenhar aqui a Milena, né, linda e maravilhosa. Então, qual é a ação da Milena aí? A Milena fez o bolo. Então, perceba que ela é classificada como sujeito. Por quê? Porque ela está nesta frase fazendo a ação. Então, a Milena fez. Entre o sujeito e o verbo que indica a ação da Milena, não pode haver uma vírgula. Então, esta vírgula aqui está incorreta. Milena fez bolo de chocolate. Não pode, porque eu estou indicando quem fez o bolo. E, no caso, é a Milena. Está incorreto isso daí, tá? Então, a primeira regra. Não pode utilizar vírgula entre sujeito e o verbo. Combinado? Vamos continuar. A vírgula não pode ser utilizada entre o verbo e o seu complemento ou predicativo do sujeito. Eita, que agora começou a confundir as coisas. Perceba que eu já comecei a tratar de outros nomes. Então, aqui, ó, Milena fez. Eu já sei que entre o sujeito e o verbo não pode haver vírgula, tá bom? Mas quem faz algo. No caso, a Milena aqui fez o bolo de chocolate. O bolo de chocolate está completando o verbo fazer. Quem faz algo. Então, é o que está dizendo aqui, ó. A vírgula não pode ser utilizada entre o verbo e o seu complemento. Então, esta vírgula bem aqui está incorreta, tá bom?
E o outro caso, Milena está triste. Perceba que a tristeza, na verdade, o fato de estar triste, a característica triste, faz parte da Milena. Lembra que a Milena é sujeito? Então, é por isso que eu chamo aqui, ó, de predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. Eu não posso separar o verbo dessa característica. Então, é tudo sem vírgula. Milena está triste, tá bom? Então, são as duas regras, outras duas regras da proibição. Vamos continuar com a próxima regra. Detalhe, elementos que interrompem tal estrutura. Veja bem, a frase é: Milena fez bolo de chocolate. Perceba que não existe vírgula aí, ó. Não há vírgula entre sujeito e verbo e o seu complemento. Já entendi isso. Mas perceba que nessa estrutura, na segunda frase especificamente, apareceu um elemento que não tem nada a ver. Tanto que se eu apagá-lo, não faz falta. Então, é justamente o que está dizendo aqui, ó. Elementos que interrompem tal estrutura. Então, quando eu insiro um elemento que não é o sujeito, que não é o verbo e que não é o complemento do verbo, é apenas um elemento aí que eu quis inserir, ele vai vir entre vírgulas, tá bom? Então, é como se eu dissesse, Milena, fez bolo de chocolate. Veja que o elemento não tem nada a ver. Eu só quis inserir para indicar esse tom de que, poxa, ela fez, que legal, tá bom? Vamos continuar. A vírgula não pode ser utilizada entre um substantivo e o seu complemento nominal ou adjunto adnominal. Vamos entender aqui as peças do xadrez. Primeiro, vamos falar de complemento nominal. Complemento nominal é aquilo que completa um substantivo. Então, quais são as classes gramaticais que pedem complemento? Existem substantivos que pedem complemento, anota aí quais são as classes. Existem alguns adjetivos que pedem complementos. Eita, ficou estranho. Eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu colocar mais para cá. Substantivo. O próximo é adjetivo. E, por fim, o advérbio. Essas são as classes gramaticais que, em alguns momentos, vão pedir complementos, tá bom? Advérbio. E existe um acento bem aqui. Então, quando esses caras pedem algum complemento, o seu complemento vai se chamar de complemento nominal. Veja o primeiro caso. Eu tenho certeza da morte. Quem tem algo. Eu tenho certeza. Perceba que certeza é o nome de um sentimento, não é daquilo que você diz, nossa, eu vou conseguir, por exemplo. Certeza, já que é um nome, eu classifico como substantivo. Mas quem tem certeza, se é uma certeza de algo. Perceba que o substantivo certeza está pedindo um complemento aqui. Então, certeza da morte. Eu não posso colocar uma vírgula entre o substantivo e o seu complemento. É isso que está dizendo bem aqui, tá bom? A próxima aí, ó. Ou adjunto adnominal. A menina cacheada veio aqui. Perceba que a característica é da menina. Veja que a característica não está depois do verbo. Ela está do lado do sujeito. É por isso que eu chamo de adjunto, junto. Adnominal, junto do nome, não é? Então, quando está do ladinho do sujeito, eu classifico como adjunto adnominal. Quando está depois do verbo, que foi o caso que eu apresentei, eu chamo de predicativo do sujeito, tá bom? Então, eu não posso separar o adjunto adnominal do sujeito. Eu não posso separar a característica que é do sujeito. Isso não pode acontecer. A menina cacheada veio aqui. Não, isso está incorreto, tá bom? Vamos continuar. A vírgula não pode ser utilizada entre locução verbal e o agente da passiva. Então, vamos entender primeiro o que é uma locução verbal e depois o que é o agente da passiva. A locução verbal é quando eu tenho dois verbos
que apresentam apenas um único sentido. Então, quando eu digo assim, todos os alunos foram convidados, o foram convidados é como se eu expressasse apenas uma ideia, não são ideias diferentes. Eu tenho um verbo, dois verbos, ó, locução verbal, é assim que eu classifico. Aí nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Beleza, já entendi isso. Já entendi o que é uma locução verbal. Mas veja que quem é convidado por alguém. Todos os alunos foram convidados por aquele professor. Então, esse cara aqui, ó. Ah, detalhe, antes de eu falar de agente da passiva, esta frase especificamente está na voz passiva. Ixi, já começou coisa de sintaxe, de morfologia, professora? Pois bem, porque você precisa entender aqui para depois entender a vírgula. O que é voz passiva? É quando o sujeito, vou desenhar o sujeito aqui, o sujeito, a Milena aqui, tá bom? E depois, sei lá, um outro aluno aqui, sei lá, vou chamar de aluno Rodrigo, que é o professor, né? Vou desenhar o Rodrigo. Olha que lindo o Rodrigo, né? Então, o que acontece? Veja que o sujeito, todos os alunos, está o que? Recebendo o convite, ele está sofrendo a ação. E não é o aluno que está convidando, não é eu nem o Rodrigo que estamos convidando alguém. Nós é que estamos sendo convidados, então eu estou sofrendo a ação de ser convidada, beleza? O que acontece? Por aquele professor, o professor é que está fazendo a ação dentro dessa voz passiva. Então, quando isso acontece, eu chamo esse cara aqui, ó, de voz passiva e por aquele professor de agente da passiva, porque na voz passiva é ele que está praticando a ação de de convidar, perdão. Ok? Então, vamos agora entender aqui, ó. Todos os alunos foram convidados por aquele professor. O professor está convidando os alunos e os alunos estão sofrendo a ação, recebendo a ação de ser convidados, ok? Deu para entender isso? Pois bem, eu não posso separar a locução verbal do agente da passiva. É isso que eu quero falar. Essa é a regra de pontuação aí. Não posso separar locução verbal do agente da passiva. Eu sei que é muita informação, né, gente? Mas eu espero que você tenha entendido do outro lado. Vamos para a próxima. A vírgula não pode ser utilizada entre complemento verbal e o seu predicativo. Assim como o sujeito, vou desenhar outra vez a Milena, assim como o sujeito, olha que estranha, né? Assim como o sujeito pode ter uma característica, o complemento do verbo também pode ter uma característica. Vamos entender aqui, ó. Considero as suas aulas interessantes. Eu, está aqui o sujeito. Eu, oculto, não é? Considero, mas considero o quê? As suas aulas. Veja que as suas aulas está completando o verbo considerar. Perceba também que as suas aulas recebem aí, o termo recebe uma característica. Não é qualquer aula, são aulas interessantes. Então, o complemento do verbo está recebendo uma característica. Aí eu repito a regra. A vírgula não pode ser utilizada entre o complemento verbal e o seu predicativo. Ok? Veja que não sou eu aqui o sujeito que está recebendo a característica, mas o complemento do verbo, tá bom? Se eu trocar a ordem, eu vou seguir a mesma regra. Considero interessantes as suas aulas. Perceba que aqui, ó, está suas aulas interessantes e aqui está interessantes as suas aulas. Se eu trocar a ordem, a regra também não é afetada. Vamos continuar. Agora vamos para os casos facultativos. A vírgula é facultativa, ou seja, eu posso ou não colocar entre o complemento de um verbo e um adjunto adverbial no final. Eita, começou a falar coisa difícil, professora. Milena faz academia à tarde. Vamos entender aqui o que é um adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial aqui, ó, à tarde, ele está meio que restringindo a minha ação. A Milena, vamos ver se eu consigo colocar uns músculos aqui, ó, né? Nem tenho músculos, mas é só pra gente entender aqui, né? Músculo feio aí, mas é pra gente entender a ideia.
A Milena não malha em qualquer momento. Ela só vai malhar, ela só vai fazer academia à tarde. Então, é por isso que eu classifico como adjunto adverbial. É uma restrição, é uma circunstância para a minha ação acontecer, tá bom? Quando essa circunstância vem no final, como está aqui, a vírgula é facultativa. Quer dizer que eu posso adicioná-la ou não. Milena faz academia à tarde. Posso ou não inserir uma vírgula, ok? Toda vez que ele vem no final. Essa é a regra. Vamos continuar. Agora sim, outros adjuntos adverbiais aí. Adjuntos adverbiais só, não e nunca, antes do... Olha aqui o verbo, olha aqui o verbo, olha aqui o verbo. Veja que eles estão antes. Então, aí, ó, os adjuntos adverbiais só, não e nunca, antes do verbo, não são separados por vírgulas. Se eles vierem antes do verbo, pode prestar atenção que não há vírgula entre eles e o verbo ou o sujeito, tá bom? Vamos para o próximo. Adjuntos adverbiais deslocados podem ter vírgula, isso depende de algumas situações. Perceba que aqui, ó, ele está, lá na frase anterior, ele estava no final. No final, não foi isso que eu mostrei para vocês? Agora ele está antes, e está no meio. Então, quando ele vem no final, guarda esta regra no teu coração, é facultativo. Não foi isso que eu expliquei? Mas agora ele não está no final, ele está no início e no meio. Então, qual é a regra? Quando ele está antes ou no meio, e ele tem até 3 vocábulos, a vírgula é facultativa. Quer dizer que eu posso inserir ou não. Alguns gramáticos dizem que são até 2 vocábulos. Então, vocês podem perceber aí distinções na regra. Ou até 3 vocábulos, ou até 2, a vírgula é facultativa quando ele está deslocado, tá bom? Aí, a partir de 3, a gente já começa a inserir a vírgula. Perceba que aqui, ó, 1, 2 vocábulos. 1, 2 vocábulos. 1, opa, já é marcando errado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele é chamado de curta extensão, porque tem até 2, e quando ele está no meio ou ele está no início, a vírgula é facultativa. Quer dizer que eu posso colocar ou não, tá bom? Vamos continuar. Agora, quando ele é de longa extensão, veja que agora eu não tenho apenas 2, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu sigo a maioria dos gramáticos, que a partir de 3, a vírgula se torna obrigatória. Então, quando eu tenho até 2, eu posso ou não colocar essa vírgula. Mas quando eu tenho de 3 elementos, de 3 vocábulos para cima, a vírgula é obrigatória no adjunto adverbial deslocado. Perceba que ele está na frente. Professora, se ele estivesse no meio, teria uma vírgula antes e teria uma vírgula depois. Ele ficaria assim, tá bom? Então, quando ele é de curta extensão, a vírgula é facultativa. E quando ele é de longa extensão, vírgula obrigatória, ok? É isso sobre os adjuntos adverbiais. Gente, eu sei que foi muita informação, pontuação é um assunto extenso, são muitas regras, e quando a gente não domina muito bem a sintaxe, fica tudo muito confuso. Mas eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a entender aí do outro lado essas regras, e eu fico por aqui.